Olá pessoal, tô aqui de novo aqui para a gente continuar nossos bate-papos, né, sobre uma série de coisas que abrangem esse universo do desenhar e muito em especial do desenhar histórias em quadrinhos, né? A partir de hoje, a partir deste vídeo, né, eu vou começar a dar, além de fazendo quadrinhos, eu vou denominar, né, cada vídeo desse para ficar mais acessível mais para frente, quando alguém quiser rever ou passar, né? A gente vai se acertando com o decorrer da caminhada. Um outro ponto que, é, que pediram para eu comentar aqui nesses vídeos era sobre a questão de pesquisa, né? E pesquisa para você produzir uma história em quadrinho, óbvio, né? Primeiro assim, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu fui um cara, eu sou um cara que ainda sempre gostei muito de história. História do Brasil, história geral. Não sou um conhecedor, obviamente um profundo conhecedor, mas conheço muita coisa. Sou péssimo nessa questão de dar referências, dar nomes, dar livros, né? Mas enfim, há um conhecimento de ler muito, ter lido e ler muito ainda história, algo que eu gosto muito. E por que eu estou comentando isso com vocês? Primeiro porque tem a ver com a questão da pesquisa, mas é algo que mais para frente eu quero comentar com vocês e eu quero só destacar hoje essa questão da pesquisa, que eu já falei num vídeo anterior, que é a coisa do fluxo de criação. É algo que vai sair um pouco do lado técnico do desenho, então mais para frente, de repente, eu quero fazer um vídeo só sobre isso para compartilhar um pensamento, um raciocínio com vocês. Mas o que acontece? A pesquisa ela tem que estar, obviamente, naquela questão didática da coisa, para você conhecer sobre o que você está fazendo. Se for um trabalho encomendado, se for um trabalho ligado à história do Brasil, história do mundo, ou um determinado fato, enfim, a pesquisa ela é importante pelo cunho, pelo lado histórico, mas também ela é importante pelo lado autoral, absoluto, sabe? Mesmo que você faça uma história em que ela não tenha nenhum embasamento histórico, né, real, ela seja algo que você crie, né, sei lá, uma era que nunca existiu, tal. É importante que você tenha um conhecimento de uma base de um período aonde você vai se basear para criar aquele outro tempo, né? Você vai pegar um tempo que não existiu para gerar um tempo que não existe, para criar a sua história. Isso muita gente na história do quadrinho, da literatura, do cinema, muito se fez, né? Muito se fez. A ficção científica bebeu muito de várias coisas, bebe ainda para compor suas histórias. As sagas de aventura, né, de guerreiros, sempre pegam um período, misturam períodos. Então, para você compor uma história em quadrinho, é importante você ter um conhecimento, desde você criar uma espada, vamos dizer assim, né? Dar um exemplo bem simplesinho, criar uma espada de um guerreiro e você entender que tipo de guerreiro conseguiria carregar uma espada daquele tipo. Então são informações básicas, né? E agora, essa questão de você, da pesquisa, ela precisa estar inerente em você. Ou seja, você precisa gostar de ler. Então a gente volta, né, numa questão que várias vezes eu já trouxe, já raspei nesses outros vídeos que eu já fiz, houve um vídeo em que eu determinei um pouco mais, que é você sair um pouco do seu campo de leitura, né?
daquela coisa da cultura nerd, né? Vamos dizer assim, não estou falando nada contra, pelo amor de Deus, mas você entrar em leituras, mesmo se você trombar com um tipo de leitura que você não vai, que você não gosta disso, mas isto que você não gosta, ela pode te ajudar para alguma coisa, você entendeu? É muito importante, ou seja, você é o tal fluxo o tal fluxo criativo, né, que eu já falei, e isso faz parte desse projeto, desse processo, desse fluxo, o gostar de conhecer mais sobre as eras, as pessoas, elas foram, isso é muito importante. Então, é importante você estar com livros, a internet está aí para que a gente possa pesquisar roupas, sabe? É muito importante você já ter coisa na cabeça e quando você for precisar trabalhar, você já tem um pré-conhecimento e aí você busca na internet ou em livros para ter sua referência, para ter. Então isso tem que estar inerente em você, tanto quanto a vontade, como é o nosso caso aqui de fazer quadrinhos, sabe? Isso vai te enriquecer. Você passa a sair daquela coisa do desenhista, do desenhador, para ser um cara, um artista, um cara mais amplo. Isso é fundamental, isso é fundamental. Você pode ter um domínio técnico absoluto e ser limitadíssimo no campo de pesquisa, de conhecimento. Então você vai reproduzir o que forem te passar apenas. Você não vai criar sobre aquilo. Sabe? Vocês percebem que tudo está muito misturado. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Talvez o trabalho que eu mais tenha pesquisado foi o Yeshua. Foi meu trabalho mais conhecido. É um trabalho uma HQ que eu levei 13 anos desenhando. Desses 13 anos, pelo menos uns 9 anos eu pesquisei muito, sabe? Porque foi um roteiro que foi feito conforme foi produzido. O Yeshua, futuramente, né? Eu vou voltar a falar com eles. Vou dedicar 1 ou 2 vídeos sobre ele. Então, foi muito livro, eu cheguei a catalogar justamente para colocar na bibliografia dos livros, né, da trilogia. Eu li quase 200 livros, enfim, mas alguns exemplos de coisas muito distintas que eu li. Esse aqui, por exemplo, Jesus de Nazaré e a crítica histórica. É um livro muito antigo, do início dos anos 60, em que esse Oscar Algarve ele faz um estudo sobre a história de Jesus e o que está contado no Evangelho e as questões históricas e sociais daquela época e hoje. É um trabalho muito bom. Aurora Nascente, que é um livro do Jacob Boehme, que é um filósofo do século XVI ou XV, eu acho, me desculpem a minha ignorância. Ele era um sapateiro que começou a escrever textos enormes, textos filosóficos, espiritualistas, sobre o cósmico, sobre as coisas, sobre a divindade, sobre o sagrado, e foram livros profundos ainda hoje. Inclusive, para quem se interessa, eu recomendo não só esse livro, como vários outros que aqui no Brasil é fácil de se achar. São livros que fogem da questão mística, são livros que fogem da questão religiosa, né? Por isso que ele está aqui até hoje, é um cara muito estudado e muito me ajudou, não só esse, como mais 3 ou 4 que eu li. Esse aqui também é o que Jesus disse e o que Jesus não disse, que é do Bart Ehrman, que é um estudioso, é um PhD de Harvard, que na verdade esse cara, o nome mas é um grande livro porque ele pega na verdade a Bíblia e no caso os 4 evangelhos e faz uma comparação de erros de narrativa. Os 4 evangelhos juntos, eles possuem alguns erros, algumas coisas que não conversam um com o outro.
E ele fala sobre questão de erro de tradução da época, da medieval, coisas que foram pedidas para ser alterada. Percebem? E, enfim, há uma série de livros, eu não vou ficar explicando, mas para vocês entenderem o processo de criação. O que eu usei, por exemplo, desse livro para o Yeshua? Ele vai te formatando a cabeça, vai te abrindo a cabeça para você melhor compor um roteiro, no caso aqui do Yeshua. Mais dois exemplos. São dois trabalhos, inclusive, feitos para escala educacional, com um roteiro do André Diniz e cores do Omar Vinoli. O André, algo aqui, vocês me desculpem, mas acho que é meio dos anos 2000, 2006, 2007, algo assim, que é uma adaptação do Elogio da Loucura. É um trabalho que eu gosto muito, que é uma adaptação do texto do Erasmo de Roterdã, que eu nunca havia lido. Li o roteiro que o André adaptou e, antes de desenhar, eu li o texto original. Qual foi a minha referência? Aí a gente entra a questão da pesquisa com a questão do método de criação, daqueles processos de criação. Lendo o livro original, lendo o texto original e lendo o roteiro do André, a minha ideia foi dar uma cara como se fosse uma peça de teatro. Para isso, a referência a um conhecimento de um quase leigo, de um espectador comum, que sou eu, apesar de ser casado com uma atriz de teatro, eu não tenho um conhecimento amplo de teatro. Ele me serviu para formatar a linguagem que eu usaria na história em quadrinho e principalmente em como seria representada a loucura. Porque aí você lendo o texto do Erasmo de Roterdã, você começa a entender que ele não está falando, eu estou mostrando para vocês umas páginas onde está mais evidente a personagem, né? Ele não está falando da loucura, da insanidade, de um outro estado ali, o cara que pirou. Ele não está falando disso. Ele está falando da necessidade da loucura que motiva a nossa vida. Então, esse entendimento desse texto magnífico do Erasmo proporciona que você crie mais sobre a obra. Então, para você criar isso, não basta você meramente receber o texto e desenhar, sabe? Às vezes você tem que se aprofundar mais até que o cara que fez o roteiro. Não estou falando que eu fiz isso, mas é uma questão de entrega para uma obra, aonde, apesar de nós termos dado um cunho autoral, eu e o André, ela foi um trabalho encomendado pela escala educacional. O mesmo aqui se refere à Revolução Russa, da mesma coleção aqui da escala educacional, também um texto do André Diniz e com cores do Omar Vinoli. Aqui a gente entra num outro campo, que é o seguinte: na época que eu desenhei essa HQ, o André fez um texto, um roteiro baseado em pesquisas, os 10 dias que abalaram o mundo, acho que é esse nome, eu sempre confundo, desculpa se eu errei, e no filme Rats, com Warren Beatty, que fala sobre a Revolução Russa. E logo que eu recebi esse texto, me veio algo absoluto, assim, de imediato, que foi a questão das artes gráficas feitas na Rússia no período da Revolução em 1917. Eu já conheci alguma coisa, me aprofundei na pesquisa, o André me passou material também, e eu vi na internet mais coisas, e o que é muito marcante nas artes, no grafismo desses cartazes, é o vermelho, obviamente, né, que foi ligado, vermelho, comunismo e tal, que é o vermelho que permeia toda a arte desses cartazes, todo o grafismo. Quando eu sentei com o Omar, eu apresentei esse material para ele e propus que colorisse, que fosse colorida a história toda com esse tom, com um tom vermelho. Agora, veja que interessante isso. Essa HQ, ela é passada
em 1917 numa Rússia gelada, frio, né? Como é para aqueles lados lá. O que acontece? O vermelho, o tom vermelho não te remete a isso, ele te remete a coisas quentes, né? Tanto que existe esse simbolismo do vermelho, caliente e tal. Mas aqui funcionou muito bem, porque deixou, ao mesmo tempo em que ele deixa aquela coisa fria, né? Ele deixa aquele tom frio, ele dá um certo ar soturno nisso, né? Que é o que nós buscamos, e obviamente remete a essa coisa imagética dessas artes gráficas que houve no período da Revolução Russa. Então eu estou contando isso para vocês, para dando uma coisa um pouco mais abrangente, né, e dando alguns exemplos sobre essa questão da pesquisa, que ela é muito importante, desde se fazer uma história mais épica, vamos dizer assim, como é o caso do Yeshua, ou Revolução Russa, ou Elogio da Loucura, até se você for fazer uma história policial passada em São Paulo, vamos dizer assim, como já houve casos de eu ver história em quadrinho feita por autores novos, coisas assim, em que eles fizeram passar autores que não moram em São Paulo e que não situaram São Paulo direito, não mostraram São Paulo direito, porque São Paulo não é só paulista, não é só Viaduto do Chá, e não é só o prédio do Banespa, ou Copan, sabe? É muito mais que isso, precisa ter um conhecer melhor de São Paulo. Se você está muito longe, no caso, pesquise, sabe? Chafurda na pesquisa para você conhecer melhor. É muito importante a pesquisa. A pesquisa ela não tem que ser feita como no caráter forçado. A pesquisa tem que ser inerente em você. Eu tenho que ter um conhecimento. A pesquisa que vai me trazer conhecimento vai ser bom para mim e vai ser bom para o que eu faço, tá? Então percebo que eu sempre trago para vocês algo muito mais que meramente didático. Não que seja ruim, não é isso. Mas você conhecendo melhor, você tendo uma intimidade melhor com aquilo, você desfruta melhor, tá? E é isso, pessoal. O vídeo nosso de hoje é sobre isso. Eu espero que tenha passado a informação tenha ficado clara para vocês, né? E semana que vem, né? Tem mais um vídeo aqui, eu trago mais alguma coisa para vocês sobre o processo de quadrinho, de criação, de crescimento artístico, dentro do que for possível passar para vocês, do que eu aprendi e aprendo ainda no meu caminhar, e de vida também, né? De vida pessoal, né? Ok? Grande beijo, até a próxima, pessoal.